Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Mall Academy. E o tema de hoje é jornada do cliente e funil de vendas. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre jornada do cliente e funil de vendas. E os dois estão intimamente ligados, tá? O que é a jornada do cliente? Basicamente, antigamente, né, a gente falava que você não precisava ir atrás do seu cliente. Basicamente, o cliente vinha até você muitas vezes, tá? Hoje em dia, nas novas lojas, enfim, e também as lojas antigas, né, não existe mais essa forma de venda, né? Ou ela deixou muito de acontecer. Como que funciona hoje? Você tem que criar uma estratégia para trazer o teu cliente para dentro da tua loja. Isso é a jornada do cliente. Basicamente a estratégia que você vai fazer, por exemplo, você tem um ponto A e um ponto B. O ponto A é você trazer o cara para conhecer a tua marca. O ponto B, que seria o teu objetivo, é a conversão, é você vender para o cara e fidelizar o cara. Então, o que que você vai fazer no meio do caminho, né, para você chegar no teu objetivo? Essa é a jornada do cliente. O funil de vendas, que eu comentei com vocês, ele está intimamente ligado à jornada do cliente, por quê? O funil de vendas nada mais é do que um triângulo ao contrário. Em algum lugar da tela aqui, eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? O funil de vendas, cada etapa do funil, a gente divide, né, esse triângulo invertido em várias linhas, né, digamos assim. E cada linha você tem um tipo de estratégia diferente. Então, volta na jornada do cliente. Você tem o ponto A e o ponto B. Como que você vai fazer para ir do ponto A ao ponto A1, por exemplo, né? Que seria trazer o cara através de determinada estratégia, sei lá, um post patrocinado no Instagram, você traz o cara para dentro, né? Só que ele ainda não é o teu cliente. Então você trouxe ele, muita gente para dentro, que seria o topo do funil, tá? Você trouxe ele aqui e você fez alguma outra ação. Por exemplo, mandou ele para o WhatsApp, tá? Através do Instagram, manda ele para o WhatsApp. Quando ele chega no WhatsApp, você vai fazer uma outra estratégia. Você vai falar sobre um evento que você pensa em fazer, ou você vai falar sobre um cupom de desconto, ou você vai entender melhor o que que ele está procurando, enfim, alguma estratégia você vai fazer. Ou então você não manda para o WhatsApp, você manda para uma landing page, né? Que vai ter um e-book que fala sobre como, sei lá, se comportar nas festas, por exemplo, né? Se o teu prospect, por exemplo, for uma menina que gosta de ir para balada, que gosta de ir para festa. Então, estou dando exemplos aqui, tá? Que você poderia explorar, por exemplo, nesse primeiro passo aqui que a gente está citando do seu funil e da sua jornada do cliente. Ah, o cara cadastrou no teu e-book, ou o cara falou com você no WhatsApp, ele vai para um terceiro ponto da tua jornada do cliente que vai no teu funil, ele vai num terceiro passo ali, digamos assim. Ele não é mais o prospect. Eu vou fazer uma outra aula falando sobre prospect leads e clientes, tá? Mas eu não vou me aprofundar muito nessa questão agora. Mas basicamente, o prospect, né, que seria essas pessoas que estão entrando aqui, ele se transformou no lead, porque você já tem mais dados dele, mas ele ainda não é um cliente seu, né? Então, a partir do momento que você captou mais dados na tua jornada, você estabeleceu uma estratégia específica para esse ponto, ele vai para um outro ponto da tua jornada do cliente, consequentemente, no teu funil de vendas, ele vai descer mais um pouquinho. O interessante do funil de vendas é porque ele, como ele tem um formato triangular, ele tem a parte de cima dele aqui é maior do que a parte de baixo, que é uma coisa normal. Muitas pessoas entram na tua base, né, no teu funil de vendas, seja pelo Instagram, seja por uma outra ação que você for executar em outro canal de venda, enfim, independente da ação que você for fazer. Mas poucas pessoas se tornam os seus clientes, né? Então, esse é o objetivo que você tem que entender durante sua jornada. Quantas pessoas eu tenho que trazer para converter, né, basicamente? Quantas pessoas eu tenho que falar da minha marca para comprar? Isso são métricas que a gente falou nas aulas anteriores que você tem que começar a entender, né? Quantas pessoas estão clicando no meu anúncio, por exemplo? São o topo de funil. Dessas pessoas, quantas estão indo para o WhatsApp, eu estou convertendo para um cupom de desconto, que estão realmente comprando e vindo na minha loja, ou entrando no meu site, seja o que for. Esse aqui é a base do funil.
são poucas pessoas comparada à quantidade de pessoas que você trouxe no topo, tá? Então, assim, resumindo, a jornada do cliente nada mais é do que uma estratégia que não é um padrão, você vai mudando conforme o tempo for passando, você vai melhorando isso, tá? Que você vai entendendo, poxa, determinada ação que eu fiz no início da minha jornada é mais interessante do que essa outra que eu tinha feito anteriormente. Então, ela deu mais resultado, vou mudar a minha jornada. Você vai se adaptando e melhorando aí dentro da sua loja, tá? O topo de funil é a mesma coisa. Eu fiz determinada campanha essa semana aqui e semana que vem eu fiz uma outra campanha com uma outra abordagem e deu mais resultado do que a campanha da semana passada. Então, você muda a estratégia do topo de funil para trazer cara aqui para o topo do funil e consequentemente, vai aumentar o número de clientes, enfim, você vai entendendo essa métrica de cada passo aqui do teu funil que você tem aqui dentro. O importante, uma dica importante, tenha estratégias diferentes para cada etapa do seu funil, para cada etapa da tua jornada do cliente, tá? Então, por exemplo, não adianta você fazer um post para trazer o cara, por exemplo, que a gente está falando de post no Instagram, por exemplo, para trazer o cara aqui para cima na primeira. Então vai trazer muita gente. Mas você não tem uma outra estratégia para os caras que converteram de alguma forma, que passaram dessa etapa para a etapa de baixo. E você não tem uma outra estratégia para passar dessa para essa. E você não tem uma outra para ir na base do funil. Então, cada etapa tem uma estratégia diferente. Cada etapa tem um post diferente no Instagram, um exemplo que a gente está dando no Instagram, né, para facilitar. E abaixo disso, que é uma parcela um pouco menor, mas que é muito importante, é a recompra, né? O teu cliente voltar, é a fidelização do teu cliente. Então você traz novos clientes, mas você tem que fidelizar a base aqui, que é muito menor do que as pessoas que você trouxe. Isso é funil de vendas e isso é jornada do cliente, tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco melhor e a gente se vê nas próximas aulas.